Boa noite, meninas. Vamos dar continuidade na meditação no livro de Segunda Reis. Estamos no capítulo 4. Vamos apresentar agora a nossa meditação a Deus, tá certo? Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos diante da tua glória, da tua grandeza. Pedimos, meu Pai, a tua misericórdia sobre as nossas vidas e que o Senhor venha, meu Pai, ter a tua atenção voltada para nós nesse momento. Estamos buscando mais da tua palavra, da tua face, queremos te conhecer cada vez mais profundamente. Precisamos, meu Pai, que o teu Espírito venha nos revelar ao Senhor. Senão, meu Pai, nós estamos aqui perdendo tempo, igual baratas tontas. E a gente não está aqui, meu Pai, a fim de perder tempo, estamos aqui concentrando as nossas energias, estamos concentrando o resto de forças que nos sobrou ao final dessa semana, justamente, meu Pai, para te buscar. Pedimos que o Senhor venha desde já repreender todo o mal e, porventura, queira atrapalhar essa nossa meditação e que a nossa mente esteja amplificada pelo teu poder e que tudo que estiver na tua palavra não nos venha a ser segredo, mas que o Senhor venha nos revelar e fazer com que ao final dessa noite estejamos ainda mais sábios e capacitadas para te servir. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir os nossos pensamentos, os nossos lábios, os nossos ouvidos. Em nós mesmas, meu Pai, nós não temos sabedoria. A sabedoria vem do Senhor. E não queremos aqui, meu Pai, apenas conhecimento. O que a gente quer realmente é desenvolver comunhão contigo. Nós queremos uma relação mais íntima com o Senhor. Por isso, desde já, nós entregamos tudo que somos, que temos, em tuas santas mãos. Pedimos que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada um dos nossos familiares através do propósito desse mural e que o Senhor venha alcançá-los, meu Pai, de alguma forma, com a tua palavra e fazer com que eles tenham também o despertamento para te conhecer e te servir. Te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá, retomando aí, 2 Reis, capítulo 4, capítulo bem rico. Não sei se dá tempo a gente concluir ele todo hoje, mas vamos lá. Verso 1. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem escravos. E aí, pessoal, o que acontece? Era realmente uma prática comum, não só dentro de Israel, mas em todo o Oriente Médio, nas gerações daquela época, que os filhos eles eram propriedades dos pais. Então, se houvesse a necessidade, os pais poderiam dispor desses filhos, como aqui o texto está revelando, para que fosse paga uma dívida. Não significa que esses filhos iam ficar lá para o resto da vida como escravos para o credor, mas que por um tempo eles estariam lá servindo ao credor até que a dívida fosse sanada. Então eles poderiam voltar para a casa de seus pais. Pelo menos era assim dentro de Israel. Israel, ele não tinha autorização para escravizar. Até mesmo aquele servo que era nascido dentro da sua casa, escravos que eram conquistados. Após um período de trabalho, eles tinham direito à liberdade. Passado um tempo, eles tinham direito à liberdade. E aqui o que a gente está vendo é que isso vai se cumprir. Mas isso não vai se cumprir na vida de uma família comum. É apenas uma viúva que, com certeza, não tem meios para prover para si alimento, moradia, tudo mais. E aqueles que poderiam lhe prover alguma renda
vão lhe ser tomados. É inclusive uma coisa insana. Como é que eu quero que você me pague uma dívida? Aí eu vou prender você para que você pague essa dívida, de um modo que você não vai poder gerar mais renda, para inclusive sobreviver. Todo o seu trabalho vai ser só para me pagar. É um contrassenso. Isso não existe. A não ser quando a gente entende um sistema de escravidão, um sistema escravagista. Não é esse caso aqui, tá bom? Então, eles iam servir por um período de tempo, depois eles seriam devolvidos à família, mas essa família agora é só essa mulher e ela está sozinha no mundo. Há quem diga, alguns rabinos de Israel e um determinado escritor lá do Oriente Médio, um estudioso, um historiador do Oriente Médio, que esse marido em questão, esse profeta que deixou essa esposa viúva, seria o Obadias. E lembra que o Obadias, ele acaba cuidando de 100 profetas escondidos nas cavernas, ele vai lá e alimenta por um tanto de tempo aqueles profetas. Pois bem, ele não tinha recursos suficientes de si para poder sustentar aqueles profetas. Mas ele também não achava justo retirar isso do palácio, que é como se ele estivesse roubando o rei. Então, o que que ele fez? Um empréstimo. E ele fez esse empréstimo a quem? Provavelmente à coroa, provavelmente ao rei, ou até mesmo diretamente ao Jorão, que nesse momento seria o cobrador da dívida. E por isso, essa dívida, ela tinha todas as chances de ser realmente cobrada, dos filhos realmente serem tomados dessa viúva. Então, é nesse momento que ela entra em desespero. É interessante ela falar: tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. Né? Então, há alguns estudos que apontam, né, para o Obadias. Mas o texto em si não revela, só revela que era realmente um homem temente a Deus. Essa mulher não tem mais o que fazer. Ela vai lá e procura aquele que, nesse momento, é o líder espiritual de Israel, Eliseu. Então vamos lá, verso 2. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse: A tua criada não tem nada em casa além de uma botija de azeite. Se ela fala que ela não tem nada, ela está dizendo nada de valor. Não significa que realmente não tenha nada. Deve ter uma cama, deve ter alguma coisa, uns vasos, alguma coisa com certeza ela tinha. Mas ela não tinha algo que fosse realmente valioso e suficiente para quitar essa dívida. E é nesse momento que entra o desespero dela. Por isso os filhos vão lhe ser tomados, né? Então ela faz a coisa certa, ela vai procurar a direção de Deus para resolver esse problema. E Eliseu, ele mostra em princípio que ele não tem nem muita ideia de como poderia ajudá-la, porque, bom, dinheiro também ele não tem. Mas ele tem uma inspiração. Deus vai e fala com ele. Então segue aí. Então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios. Não peças poucos. Em cima daquilo que ela tinha, que na cabeça dela era nada, mas era algo, ele chega e dá uma inspiração para ela. Ela faz o seguinte: vai nos teus vizinhos e pega lá muitos vasos, obviamente vazios, porque eles iriam ser cheios. Isso mostra já de cara que essa era uma mulher benquista pela comunidade onde ela estava vivendo, porque
ele manda ir aos vizinhos e a gente vai ver que sim, os vizinhos atendem prontamente ao pedido dela. E a gente entende que quando Deus quer realizar um milagre, que é o que a gente vai ver, Deus realizando um milagre, não tem jeito, ele sempre vai usar pessoas, ele sempre vai usar o ser humano. E ele sempre vai usar aquelas capacidades que você tem, as habilidades que você tem, as condições que você tem. Então, a condição dela era só um azeite e uma boa relação com a sua vizinhança. Eu achei isso bem interessante. Para realizar o milagre, se ela não tivesse uma boa relação com a vizinhança, se não tivesse uma boa relação com a igreja, ela não seria tão abençoada quanto poderia ser. Imagina que se ela se desse bem numa vizinhança de 1.000 pessoas, ela se desse bem apenas com 10. Gente, o milagre dela ia ser bem limitado. Mas imagina que dessas 1.000 pessoas, 1.000 vizinhos, cada um deu um vaso. Vamos considerar, essa mulher ficou rica, da noite para o dia. E isso aí, Isis. Perfeito. Ela pediu pela justiça de Deus e foi buscar justamente em Deus a solução dela, através do profeta. Então vamos lá, verso 4. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. Então, Eliseu ele vai dando a dica. O que você vai fazer, faça em secreto. Não é para a comunidade inteira saber. Apenas vá lá e peça o vaso. Talvez ela tenha se reportado para esses vizinhos, para essas pessoas próximas. Talvez não, com certeza. E nem falou exatamente por que que ela iria estar precisando desses vasos. Até porque, se eu vou pedir, por exemplo, um vaso emprestado para uma de vocês, não tenho necessidade de explicar o porquê, né? Isso vai ficar em secreto. Se você quiser me dar, você vai ser gentil e me cederá. Caso contrário, vida que segue, eu vou bater em outra porta. Então, foi exatamente isso que ela fez. Ela dependeu não só da direção de Deus, mas também da compaixão, da gentileza da comunidade, das pessoas em seu redor. Essas integrações, né, entre as pessoas, isso é bem interessante para a gente ver o desenvolvimento do milagre. Então, ela vai lá, ela pega o nada que ela tem, justo. Pode ser também, Isis, pode ser. Eu acho que não era bem por isso, mas pode ser, tá? Eu acho que era simplesmente porque para a coisa acontecer não era para ter interferências. Se ela de repente falasse para alguém, não, é porque o profeta disse que eu vou ter a multiplicação do azeite. Então, de repente, ela poderia ouvir uma palavra de desânimo. Onde já se viu isso? Tá louca? Quem é mais louca, você ou ele? E isso poderia abalar a fé dela. Então, no momento que ela faz a coisa em secreto, ela está com a fé dela preservada, né? Às vezes a gente não quer conquistar alguma coisa, adquirir algum bem, né? Fazer, executar algum projeto. O que que a gente faz? Fica caladinho. Quando a coisa é manifesta, quando a coisa acontece, é realizada, aí a gente chega, conta para Deus, o mundo, mais alguém em cima do altar para glorificar de pé a igreja. Então, isso é bem legal. Mas no momento em que você está executando os seus projetos, realmente não é interessante que você comente com outras pessoas, porque senão as pessoas vão ficar enfiando o bedelho, entendeu? Com a suposta ideia de estarem tentando ajudar. Muitas vezes as pessoas estão sendo muito sinceras. Não, pô, eu acho que se você fizesse assim, fizesse assado, ia ser melhor. Pode ser que a pessoa esteja sendo sincera, não quer diminuir a sua fé, mas o seu propósito com Deus, ninguém sabe e ninguém deve interferir. Então, quando você não conta para ninguém, a sua fé fica preservada. Eu imagino que foi isso que Eliseu quis fazer com ela, porque o que estava por vir
nunca houve antes. Então era bem fácil você desacreditar do que estava por vir. Era bem fácil. Mas enfim, aí ela chega, vai pegar o nada que ela tem e ela vai começar a dividir isso nos vasos que ela conseguiu recolher, que os filhos ajudaram a recolher. E aí a gente vai tendo a multiplicação desse azeite. Óbvio que não tem uma explicação lógica, se não for exatamente o milagre de Deus, o milagre da multiplicação. Não é a primeira vez que Deus já faria isso, tá certo? Não foi a última vez, mas para aquela família isso era inaudito. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? 6, né? E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traze mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e teus filhos do restante. Então, duas coisinhas aqui para a gente observar. Primeiramente, o azeite, sem sombra de dúvidas, ele tem a simbologia, a representação, a tipificação do Espírito Santo. O nada que ela tinha era o Espírito Santo. E quando ela multiplicou isso, que é o que a gente faz, o nosso tudo, o que realmente tem valor, depois que a gente recebe o Espírito Santo, é justamente ele. Se a gente retém ele para a gente, acabamos virando uma fonte seca, infrutífera. Mas se a gente começa a distribuir isso com outras pessoas, com outros vasos, lembrando que o próprio Deus usa o termo vaso para simbolizar pessoas, seres humanos, quando a gente distribui isso, reparte, divide isso com as pessoas, isso abunda, acrescenta-se, né? Multiplica-se, de tal forma que aquilo lá realmente toma proporções que a gente nem pode imaginar. Eu achei interessante aí, dona Marli, ela colocou um testemunho aí, né, de uma pessoa aí do grupo, que só por ela ter ouvido a pregação da palavra de Deus, lá no trabalho do ponto de oração, né, de Buraquinho, ela foi fortalecida na fé, ela foi alimentada na fé. O Espírito Santo usou um vaso, dona Marli, Fernanda, a equipe de lá, usou um vaso, aquela mulher decidiu receber daquela água que ela estava ouvindo, sorveu, bebeu daquilo, e aquilo fez ela tomar uma decisão, ela buscou a Deus. Nesse buscar a Deus, se batizou nas águas, com o nível de dedicação que ela está, daqui a um tempinho ela vai ser selada com o Espírito Santo. E aí vai ocorrendo a multiplicação. Mas uma multiplicação muito grande, que o pouquinho que a gente deu para alguém, ela vai dar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, quando a gente vai ver aquilo a multidão. A simbologia desse milagre é justamente que aquilo que nós temos, por menor que acreditemos que seja, a nossa fé, o tudo que temos, que é o principal, o Espírito Santo, isso é suficiente para a gente abençoar muitas outras vidas e fazer com que muitas outras vidas sejam salvas. E depois, o Eliseu, ele chega e fala, olha, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, vive tu e teus filhos do restante. Não me leva a acreditar que o que ela teve foi suficiente para viver o resto da vida. Porque eu não acredito que Deus ia gerar aqui, né, um cartão Bolsa Família eterno. Toma aí que você não precisa mais trabalhar, né? Fica de boa para o resto da vida. Não acredito que foi isso. Eu acredito que a coisa multiplicou, deu para ela, foi suficiente para pagar a dívida, não importasse o valor, foi suficiente para pagar a dívida e ainda sobrou. O que sobrou, viva do que sobrou. Mas os filhos continuaram com ela, e os filhos iam trabalhar, e, enfim, iam ter meios para continuar arrumando, né, seus salários, seus proventos e obter suas conquistas.
Então, eu não imagino que isso aqui foi para ela viver o resto da vida, tá? Ela continuou tendo, se não na pessoa dela, pelo menos na dos filhos, tendo que trabalhar, tendo que correr atrás do que é seu. E vale também essa analogia com a gente. Ainda que a gente tenha recebido o Espírito Santo, a gente ainda tem que fazer a nossa parte. A gente tem que continuar trabalhando para prover o nosso sustento, a gente tem que continuar trabalhando para alimentar outras almas, a gente tem que continuar trabalhando para ganhar almas para o reino de Deus, e por aí vai. Essa engrenagem não para. Tem sempre a participação do Espírito Santo e tem a participação do ser humano, né? Isso não para. Verso 8. E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente. Na sua versão pode estar escrito aí, inclusive, que ela era rica. E ela o constrangeu a comer pão. E assim foi, que toda vez que ele passava por ali, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. Bem interessante. Sunem era uma cidade que fazia parte da região que foi destinada à tribo de Isacar. Então, era uma cidade que fazia parte de Israel. Nós sabemos que religiosamente Israel está debilitada, porque está cocheando entre dois pensamentos. Tem uma parte de Israel que sim, é fiel a Deus e permaneceu fiel a Deus. E tem uma parte de Israel que não, entregou os pontos e está adorando outros deuses e absorvendo outras crenças e desenvolvendo outra prática de fé, que inclusive desagrada a Deus. Mas essa mulher, apesar de ser rica e aparentemente possuir tudo, como ela vai dizer logo abaixo, possui tudo que ela precisa, ela reconhece que existe um Deus, que Deus tem os seus homens que o representam aqui na Terra, e ela desenvolve a sua fé reverenciando esse homem. Quando ela vai e fala com ele, né? Diz aqui que ela o constrange, ela fica quase que obrigando, ela fica insistindo, poxa, vem aqui, venha comer pão. Então ela conhece a fama de Eliseu, reconhece Eliseu como homem de Deus, e ela tem aquele desejo do primeiro amor, um desejo muito puro de querer agradar o servo de Deus. Uma coisa que Deus não vai deixar passar batido. Deus vai honrar a fé dessa mulher e vai honrar a atitude dela. E é bem bonito, é bem interessante. A gente vê essa pureza para ofertar para o servo de Deus. Em contrapartida, ela vai pedir alguma coisa, a gente vai ver que ela não pede nada. Tudo que ela quer simplesmente é servir. Eu acho um paralelo bem interessante para a nossa igreja atual. Nossa igreja atual, ela prefere ser servida do que servir. Quando a gente fala de uma oferta do altar, isso às vezes fica pesado para o cristão. Quando a gente fala de agradar um servo de Deus, isso aí já fica também pesado para o cristão. O cristão, ele quer que o servo de Deus ouça ele, lhe dê palavras encorajadoras e quer ser atendido por Deus nos seus milagres, dentro das suas necessidades, né? Mas servir de todo bom grado, de coração aberto, não é o caso da maioria. Mas a gente vai ver que essa mulher era uma resistência no meio de um povo que estava perdido espiritualmente falando. E ela não precisava. O que fica mais interessante é isso. Lembra quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? A gente vê que essa palavra não cabe aqui. Ele disse que era mais fácil, ele me disse que era impossível. A gente vê aqui que essa palavra não se encaixa na vida dessa mulher. Ela, ela realmente ela tem um coração
solícito, um coração bondoso, generoso, generoso. Então ela vai lá e fica constrangendo Eliseu, olha, quando você vier para o lado de cá, fica aqui, vem comer pão aqui com a gente. Deixa eu botar aqui essa imagem aí, todo mundo vendo, né? Aí a gente vai ter uma ideia de onde é Sunem, né, nessa região aqui. Aqui a gente está vendo o Monte Carmelo, e esse daqui é o Vale de Jezreel. Lembra da vinha de Nabote, né? O palácio aqui de Jezreel, de Acabe. Pronto, essa região aqui. Sunem está um pouquinho ao norte de, de Jezreel, relativamente próxima ao Monte Carmelo, né? Ali na região da Galileia. Então vamos lá. Cadê? Ah, onde você estava? Verso 8. E ela disse ao marido: Eis que agora eu percebo que este é um santo homem de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, um pequeno quarto, um pequeno cômodo, rogo-te, na parede, e coloquemos ali, para ele, uma cama, uma mesa, um banco e um candelabro. E será quando ele vier a nós, para que ele possa ali se desviar, ou, na sua versão, pode estar descansar, repousar. Era comum pessoas ricas, né, que tinham essa condição, elas fazerem um puxadinho, normalmente para seu próprio benefício. Mas a gente vê que essa mulher aqui está fazendo um puxadinho na casa dela, né, um quarto, só para servir a Eliseu. Eliseu estava sempre com Gease, né? Ou Geazi, eu acho que é mais Gease. E, e eles sempre estavam juntos, então provavelmente Eliseu ficava lá com Gease. E quando ela decide fazer esse quartinho, é mais uma forma de honrar essa mulher. Não há nela, né, pelo menos até aqui, um desejo de agradar para obter algum benefício em troca, alguma resposta em troca. Não é o que acontece. Ela realmente é muito gentil e ela está querendo servir esse homem. Eu acho que não é difícil a gente imaginar a vida do profeta. A gente hoje, quando olha para os nossos pastores, para as nossas próprias vidas, a gente tem muitas facilidades. Mesmo que a gente não tenha carro, a gente pega um transporte, um Uber, a gente não fica andando para lá e para cá, para lá e para cá. Só por desejo ou extrema necessidade, mas não é o normal. O normal é a gente andar com transportes quando for para percorrer longas distâncias. A gente troca de roupa 2, 3 vezes ao dia. Nós temos essa abundância. Não era assim no passado. Então a gente vai ver ela recebendo um homem que provavelmente andava meio fedido, com as mesmas vestes sempre. Não vou dizer sujo, porque não é necessariamente que ele não tivesse higiene, mas não deveria ser o mais limpinho do mundo, porque ele estava andando, às vezes em desertos, às vezes atravessando rios, às vezes estava até no meio das matas, subindo os montes. Então, vamos imaginar, não era casado, solteiro, não tinha ninguém para tomar conta das coisas dele. Né? O máximo que ele tinha era uma muda de roupa, aquela que ele estava vestido, talvez ele tivesse uma outra, não era o normal. Né? O normal era aquela pessoa ter aquela veste e usar, 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 até que ela começasse a desgastar. Por isso vem aquela parábola, né? Quando você tem uma roupa nova, então você pega a velha e joga logo fora, porque se pegar um pedaço da nova e remendar a velha, porque seria uma coisa a se pensar, porque você não tem muita roupa, isso não dá certo. Então, joga logo a roupa fora. Para a gente, isso não faz muito sentido. Mas para eles no passado, a ideia de recuperar roupa, né, era algo comum, porque era a única peça que eles tinham. Então, ela está vendo o homem materialmente necessitado. Estava passando fome, estava passando miséria? Não, mas materialmente não possuía nada. Né? Os nossos pastores hoje, eles se vestem muito bem, têm o que comer, se deslocam com automóvel, pegam transporte. Então é difícil a gente imaginar essa necessidade nesse tempo.
É só se a gente parar realmente para focar, pô, como era que esse cara tava. Então, era uma veste só, com uma sacolinha, né, para cima e para baixo, um cântarozinho para beber água e se deslocando diante das necessidades. Então, a gente viu logo no início do texto que ele está em um determinado lugar onde atende aquela viúva. Estava lá atendendo aos filhos dos profetas, devia estar lá ensinando, ministrando. Ele já sai de lá, já está em outro canto. Ela fala que, o texto fala que várias vezes ele está passando em Sunem, tá? Então, poderia passar por aqui para ir para o Monte Carmelo, depois descer para Israel, vir para Gilgal, né? Lembra que aqui próximo, em Betel, tem uma escola de profetas, né? Tinha outras escolas, tinha a escola de profetas de Jericó, né? E tinha outra, Gilgal, aqui mais para cima, tinha a escola de profetas de Gilgal, pelo menos três são citadas, começou com Elias. Então, ele continua fazendo e desenvolvendo seu ministério. Então, ela quer agradar esse homem, um homem que não tem muita condição. E ela vai oferecer a ele o básico do básico do básico para ele sobreviver. E venhamos e convenhamos, era só realmente o que ele necessitava. O que ele necessitava naquele momento? Uma cama para dormir, uma mesa, um banco e um candelabro para de repente ele querer fazer alguma anotação, né? Durante a noite, estava lá o candelabro para iluminar, e a gente vai perceber que ela tenta suprir todas as necessidades dele: moradia e alimentação, pelo menos enquanto ele estava por lá. E ocorreu um dia que ele veio ali e desviou-se para dentro da câmara, né, para o quarto, e ali se deitou. E ele disse a Gease, o seu servo: chama essa sunamita. E quando ele a havia chamado, ela se pôs diante dele. Mais uma vez a gente vê essa prestatividade dele. O servo foi lá, chamou ela, ela de pronto estava lá, não deu nenhuma desculpa, poderia estar ocupada com algum algum afazer doméstico, mas ela de pronto vai lá, né? Porque o fato dela ser rica não significa que ela não faz nada dentro de casa. Mas ela de pronto vai lá e se coloca à disposição para atender o chamado do profeta. E o profeta, ele se sente comovido de ver tanta entrega em um lugar que a gente não vê normalmente. Nem o próprio rei, lembra? Que acabou de ter uma guerra, Jorão ele vai em busca dele e vai lá só para pedir, não oferece nada. Recebe uma palavra de vitória, continua sem dar nenhuma atenção, nenhum cuidado para o profeta, sabe? Não está nem aí. Uma mulher do nada, que não conhecia, nunca precisou dele, só ouviu falar, vai lá e se coloca totalmente à disposição desse rapaz. Vamos lá, ainda tem isso, né, Isis? Eles não tinham muitas vezes onde dormir, dormiam no relento mesmo. Então, ele se sente comovido com a dispensação dela, né, com a generosidade dela, ele se sente na responsabilidade de abençoar essa mulher. Isso nasceu dele. Eu não vejo aqui no texto, não vejo. Eu posso até estar enganada, mas se eu estiver enganada, vocês me ajudam aí. Eu não vejo no texto isso partindo de Deus. Eu vejo no texto isso partindo de Eliseu, o desejo de abençoar essa mulher. Eu vejo partindo de Eliseu. Então, olha lá. Chama a sunamita, pronto, ela vem imediatamente, verso 13. E ele lhe disse: diz agora a ela: eis que tudo, eis que tu tens sido cuidadosa para conosco, com todo este cuidado. E o que há de ser feito por ti? Como é que eu posso retribuir? Como podemos retribuir todo o seu cuidado? Desejarias tu ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E aí eu vou lembrar de novo. Acabou de ter uma guerra. Através da palavra dele, esse povo veio ter vitória. Então é muito possível que ele ganhou moral com Jorão. Muito provável que ele ganhou moral com o próprio chefe do exército. De modo que ele se sente muito confortável de dizer que, se preciso for,
ele pode intervir em favor dessa mulher junto ao rei, junto ao chefe do exército. Para quê? Para prover a ela o quê? Algum, alguma necessidade jurídica, alguma proteção, de repente colocar algum parente, algum familiar dentro do exército, dentro do palácio para trabalhar, algo político. Enfim, ele diz, ele afirma para ela que se isso for necessário, ele pode dar um jeito. E aí a resposta dela. E ela respondeu: eu habito no meio do meu próprio povo. Em outras palavras, eu estou dentro da minha casa, a minha vizinhança é minha parentela, a região que eu estou é o meu povo, eu sou daqui de Israel, eu estou tranquila, eu tenho segurança, tenho alimento, tenho família, tá de boa. Fica tranquilo que eu não preciso de nada. É a resposta dela. Não preciso de nada. E ele disse: o que há de ser feito por ela? E Geazi respondeu. Então teve esse diálogo. Provavelmente ela voltou para casa. Não, obrigado, fica tranquilo, não precisa o senhor fazer nada por mim, não. Só o senhor está aqui já é um prazer danado para mim. Pronto, ela volta para casa e ele fica lá ainda pensando: eu preciso retribuir essa mulher, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Tem que haver alguma coisa que é realmente necessário para ela, para que a minha ajuda realmente fique marcada na vida dela. Porque o que ela está fazendo está ficando marcado na minha. Eu quero fazer algo à altura. Né? Bem legal isso dele. E isso parte dele, né? Como é que a gente fala? O senso de gratidão de Eliseu. Ok, Geazi responde: verdadeiramente, ela não tem filho e o seu marido é velho. Não sei se com isso Geazi quis dizer que o marido dela seria incapaz, impotente, incapaz de fazer um filho, porque quando ele fala que é velho, né, nos remete a esse pensamento. Não, o rapaz não é mais capaz de poder fazer essa mulher gerar. E não fala que essa mulher é velha, fala que o marido é velho. Então ela deveria ser uma pessoa jovem e ainda, obviamente, no seu é por aí. No seu período fértil, né? Ela estaria dentro do seu período fértil, de repente, lá, seus 30, 40 anos de idade. Mas o marido era velho, então, o que o texto mostra, né, que a resposta de Geazi, ó, esse cara é broxa, não aguenta dar conta do recado, e até hoje ela não tem um filho, enfim. E ele disse, chama. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta. Mais uma vez, de pronto, ela vai lá e atende ao chamado do profeta. E ele lhe disse: por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. Segundo o tempo da vida, 9 meses de gestação. E ela disse: não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. Esse texto nos leva automaticamente a lembrar de Sara recebendo a promessa. Tudo bem? Que ela só estava ouvindo a conversa. Mas Deus estava falando para Abraão: olha, o anjo do Senhor, olha, daqui a um ano, Sara vai estar segurando um filho. E Sara lá dentro, o que que ela faz? Ela se ri. Por quê? Porque Abraão já era velho e ela também era velha. E já tinha passado os dias dela, o período da fertilidade. Existia um quadro realmente muito mais severo do que parece que acontece aqui com essa sunamita. E aí o que acontece é que ela fica reticente, porque pelo jeito era algo que realmente ela queria, mas era algo que ela preferia não mais pensar, porque isso estava fazendo com que ela ficasse perturbada, isso machucava, deixava ela angustiada. Então, quando ela fala não minta, olha, se o senhor não puder cumprir com sua palavra, eu vou ficar muito frustrada. Então, não me deixa passar, porque eu já passei por isso um bom tempo da minha vida. E agora eu já superei, sabe? Estou tranquila. Eu habito no meio do meu povo. Mas aí o homem de Deus vai e determina o milagre.
o homem de Deus. E ela vai lá, enfim, vamos nessa. Verso 17. E a mulher concebeu e deu à luz um filho naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. O tempo da vida, na sua versão pode estar um pouquinho diferente. Deixa eu ver como é que está na sua versão aí. Verso 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, nesse prazo aí, e que 9 meses pode caber dentro de 1 ano, pelo seguinte, porque é a virada do ano. Então, aí ele conta como se fosse 1 ano que se passou. Não necessariamente 12 meses. Mas pode ser também que tenham se decorrido 12 meses. E aí, pronto, enfim, o menino nasce e ela realmente fica feliz da vida, né? A coisa toda aconteceu. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até o pai aos ceifeiros. Então, estava todo mundo lá, na obra, né? No campo, estavam plantando e colhendo, fazendo o que era o motivo da riqueza deles, o trabalho, não era algo que caía do céu, era o trabalho. Então, eles estão lá trabalhando, etc. E aí, o que acontece? O menino vai e sai até o encontro do pai. Então, o menino não era mais uma criancinha, um bebê. Porque se ele é capaz de sair de dentro de casa, ter a consciência de onde o pai está, atravessar o campo, eu não imagino que esse campo fosse pequenininho. Não estamos falando de 1 hectare, 2 hectares, devia ser uma coisa, né, uma posse de terra muito grande. Esse menino vai até lá, então deve ser um rapazinho, ou pelo menos uma criança que já tenha seus 6, 7 anos de idade, no mínimo, né? Uma criança nesse tamanho já consegue fazer isso aí. Então, era um lugar onde ele estava habituado a ir, ele sabe muito bem o caminho, ele vai ao encontro do pai. Talvez até para ajudar o pai, né? E, pelo jeito, a mãe não está muito preocupada com isso. Está lá dentro das cercanias, né, das suas posses, e a criança está indo ao encontro do pai. Não, não me parece ser algo que fugisse do normal. E ele disse ao seu pai: minha cabeça, minha cabeça. E ele disse a um moço: carregai-o até a sua mãe. Da mesma forma que parece que é normal essa criança estar indo ao campo encontrar com o pai, parece também que é normal que de vez em quando alguém apareça com dor de cabeça. E o pai está achando que isso aqui é algo normal, porque o pai não me parece desesperado. O pai simplesmente chama um moço, mas imagina se fosse seu filho, tu ia falar: vem cá, empregado, que eu vou continuar aqui trabalhando, tu leva meu filho lá para resolver a questão dele. Se ele tivesse esse entendimento de que o menino estava passando era muito grave, eu não acredito que o pai fosse desprezá-lo dessa forma. O pai era quem ia. Por mais que o pai fosse coroa, meu irmão, montava no cavalinho, é pai, velho. É pai, não tem idade não, é pai. Então, o que é que ele faz? Ele vai, bota lá, chama o moço e fala com o moço: olha, leve ele até a mãe. Então, deveria ser algo que realmente acontecia. E foi o que eu compartilhei lá no grupo com vocês. Muito provavelmente um quadro de insolação. E que, se não for devidamente tratado ao devido tempo, realmente a pessoa pode vir a óbito, que começa a causar problemas, né, em várias partes do organismo, cérebro, coração, pulmão, nos rins, né, e o corpo vai entrando em falência. Então, deveria ser normal que as pessoas estivessem lá em insolação. Por quê? Um ambiente muito quente, tá certo? Debaixo do sol, não estava se hidratando direito, né? Enfim, aneurisma cerebral poderia ser, poderia. Mas eu acho que o que poderia, tá? Mas ele não imaginou, o pai não imaginou que fosse algo tão severo, tá? Ele imaginou que fosse algo realmente corriqueiro. O pai pensou assim, tanto que ele vai e fala com o servo dele: olha, vai lá e leva ele para a mãe. Então está despreocupado. Ok. Verso 20. Quando ele lhe havia levado e trazido até sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela,
até o meio-dia, e então morreu. O menino chega lá ainda com vida, então deveria ser uma distância considerável, que ele foi andando, agora ele volta, o texto não fala se ele volta andando, pode ser que ele fala aqui carregai-o até sua mãe, pode ser que ele tenha sido colocado no jumentinho junto com o servo, né? E, e vindo para casa, reduzindo aí mais o cansaço, vindo para casa em cima do animal. Enfim, ele está recebendo aquele sol todo, chega até a mãe. O que que a mãe vai fazer diante de um quadro desse? Não tem UPA, né? Não tem SAMU. O que que a gente vai fazer? Ela deve ter usado os recursos que tinham, né? Deve ter preparado um chazinho, tentou hidratar o menino, mas o menino já estava num quadro bem severo de desidratação. E se a gente for pensar num caso de aneurisma cerebral, pode ser também, né? O menino lá estava ficando pior. Agora, aneurisma para um menino tão jovem, enfim, mas tudo pode, tudo pode. O certo é que esse menino teve uma enfermidade que fez com que ele viesse a morrer no colo da mãe. E isso aconteceu por volta do meio-dia. Meio-dia, sol a pino. Olha só o que essa mulher faz. E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta diante dele e saiu. Me parece, gente, que ela está muito tranquila. Não me parece que ela está em desespero. Ela ficou lá esperando. Você vê que ela não tem uma primeira reação de chamar o homem de Deus, de pedir ajuda ao homem de Deus. Talvez ela realmente acreditasse que aquilo ia passar. E eu penso que porque eles já tinham tido experiências com outras pessoas, porque realmente é algo comum, insolação naquela região, na Palestina, no Oriente Médio. Então, enfim, ela fica lá esperando, o resultado não acontece, ela vai e leva o menino para o quarto do profeta. E ela chamou o seu marido e disse: Meu filho morreu! Não, ela mantém a calma, tranquilidade, ó. Rogo-te, né? Imploro que me envie um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. Mostra que ela está com pressa, não mostra que ela está em desespero. Tanto que o marido não percebe isso. Está todo mundo focado no trabalho. Todos os servos, os moços e todos os animais estão sendo usados para o desenvolvimento da agricultura. Aí ela vai e fala: olha só, ela tem tempo de ir lá, falar com o homem, marido, me libera aí um dos meninos, junto com o jumento, que eu preciso correndo até o servo de Deus. E aí ele vai e pergunta: por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem Shabá, nem sábado. E ela disse: isto será bom, ou na sua versão, está escrito diferente, não faz mal, ou vai tudo bem, né? Pode estar escrito aí, várias versões. Enfim, o que ela disse: não se preocupe, fica tranquilo, eu só preciso ir até o servo de Deus. Ela não transmitiu preocupação para o marido. Ela estava confiante que o servo de Deus ia fazer alguma coisa, senão ela não ia se deslocar para lá. Ela não ia perder esse tempo, ela ia simplesmente chamar, olha, vamos enterrar. Não. Então, a gente está vendo uma mulher que está desempenhando aqui, desenvolvendo a sua fé, com muita racionalidade, muita racionalidade. Botou o menino no lugar santo e foi providenciar chamar o santo. Vai lá, pega o animal, o marido chega e pergunta, mas hoje não é lua nova? Lua nova é o primeiro dia do mês, tá? Para Israel é considerado o primeiro dia do mês. E todo o primeiro dia do mês, Israel deveria levar uma oferta a Deus, tá? Dá até para a gente dar uma olhada nisso. Vê aí em Números no capítulo. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso aí. Livro de Números, capítulo 28. Só para entender que isso era realmente uma ordenança. Então, o marido entende
né? Você não precisa ir lá sacrificar agora, não precisa servir. Por que isso, né? E ela não responde, ela simplesmente faz o que tem que fazer. Aí, ó, Números 28, no verso 11. E nos princípios dos vossos meses, primeiro dia do mês, que é o dia da lua, que é o momento da lua nova, oferecereis em oferta queimada ao Senhor 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros, de 1 ano, sem defeito, as 3 décimas de farinha misturada em azeite, em oferta de alimentos para 1 novilho, 2 décimas de farinha misturada com azeite, uma oferta de alimentos para o carneiro, 1 décima de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para um cordeiro, a oferta queimada é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, e por aí vai. Então, existia como decreto que realmente todo sábado, que também era entendido como primeiro dia do mês, lua nova, eles fizessem essa oferta. E aí o que acontece? Ela chega e diz: Ó, oh, fica tranquilo, né? Vai ficar tudo bem. Ela não fala necessariamente, não deixa o homem preocupado, o homem continua lá trabalhando e ela vai desenvolver a fé dela sem ninguém ficar perturbando, gritando, chorando no pé dela, no juízo dela. Verso 24. Ela então selou o jumento e disse ao seu servo: Conduz e segue adiante. Não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu te pedir. Noutras palavras, o jumento era para ela ir montada, o menino continuou lá no quarto, e o moço, ele ia puxando o jumento. Poderia acontecer do jumento empacar. E quando o jumento empaca, aí a gente sabe que o bicho não sai lá do lugar, né? Fica lá travado. Então, o menino seria para continuar puxando e dar o ritmo para o jumento. E ela fala: olha, se apresse, tá certo? Não pare por nada, a não ser que eu te peça. Fora isso, não pare por nada, nem para perguntar se eu estou com sede. Então vamos lá. Verso 25. Assim ela foi e chegou até o homem de Deus no Monte Carmelo. Então ela saiu de lá, de Sunem, e foi até o Monte Carmelo. Sabe qual é essa distância, mais ou menos, pessoal? Fica entre 24 a 32 quilômetros. Então vamos botar uma média aí, uns 30 quilômetros. 30 quilômetros seria algo como se fosse daqui de Lauro de Freitas até Itacimirim, andando. Vocês acham que isso aí dá quanto, mais ou menos? 1 hora e meia de andada? Não, deve dar umas 2 horas de... Não, deve dar mais, sei lá, umas 3, 4 horas de caminhada, tá? Algo nesse nível. Então, essa mulher, ela vai ter todo esse caminhamento. Mas o homem não está só na região do Carmelo. O homem está no Monte Carmelo. O homem ainda está lá no alto. Para subir montes, inclusive, o jumento era o animal mais indicado, né? Ele tem uma boa cavalgadura nesse tipo de ambiente, nesse tipo de solo, ele tem um bom equilíbrio. Assim ela foi até o homem de Deus no Monte Carmelo. Tudo aí sacrifício. E sucede que, quando o homem de Deus a viu ao longe, ele disse a Gease, o seu servo: Eis que acolá está aquela sunamita. Ele a reconheceu e fala com o seu moço. Corre agora, rogo-te, para encontrá-la. E diz a ela: Está bem contigo? Está bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? E ela respondeu: Está bem. Então ele faz a pergunta: Você está bem? Espiritualmente, você está bem? Né? Seu casamento está bem? Tudo tranquilo? Teu marido está bem? Seu filho, sua família está bem? Né? Ele, numa pergunta só, cercou tudo. Quero saber se ela está em falta de algo. E ela respondeu para Gease: Está tudo bem. Por que ela responde: Está tudo bem para Gease? Porque não é Gease que vai responder a necessidade dela. A mesma coisa que ela respondeu para o marido. Por que ela falou para o marido: Tá tudo bem, não se preocupe, não. Porque ele não ia resolver o problema dela. Ela sabe quem vai resolver o problema dela. O dono da bênção. Quem foi que teve essa ideia maravilhosa de ela ter um filho? Eliseu. Pois bem, Eliseu, tu é o pai da criança. Vamos lá, você vai ter que dar conta do recado. Então, olha só. E quando ela chegou até o homem de Deus no outeiro, ela o agarrou pelos pés. Agora, ela estava diante daquele que realmente poderia fazer alguma coisa pelo seu filho morto.
E ela se prostra diante dele, reconhecendo o quê? A autoridade do homem de Deus. E se colocando numa posição de súplica. Por favor, me ajuda. Ela o agarrou pelos pés, mas Gease se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: Deixai-a por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela, e o Senhor ocultou isso de mim e não me contou. Primeira coisa aqui que eu observo, Gease, ele realmente é um cara que não tem a mínima sensibilidade. A mulher se jogou no pé do homem. Não vejo necessidade dele lá arrancar a mulher fora. Que ameaça essa mulher poderia ser ao profeta? É um menino realmente muito sem espírito. Eu fico tentando entender o que que Eliseu viu nesse rapaz, para Eliseu insistir nesse rapaz. Porque o que Eliseu viu, a sunamita não viu. Muito pelo contrário. Tanto que ela evita o Gease a todo momento. Tá? A todo momento. Então vamos lá. Então ela disse, ou melhor, outra coisa para a gente observar aqui nesse versículo. Quando ela se lança aos pés do profeta, o que o profeta é capaz de perceber é a alma aflita dela, a angústia dentro de si, uma sensibilidade que qualquer ser humano pode ter com outro ser humano, desde que haja um mínimo de empatia. Eu vou olhar para o outro ser humano e vou reconhecer que o semblante está transtornado, né? Que o coração está angustiado, a face mostra isso. O gesto dessa mulher nunca se prostrou diante dele. Ela sempre apareceu diante dele para servi-lo, não se prostrou para pedir, para suplicar nada. E agora é isso que acontece. Então, o profeta foi capaz de perceber que essa mulher estava agora com uma necessidade urgente e dentro dela ela estava muito angustiada. E uma coisa que ele deixa escapar. O Senhor ocultou isso de mim e não me contou. Então a gente vai perceber que o poder de Deus que foi investido em Eliseu é limitado. Por quê? Porque o poder é limitado? Não. Porque Deus não deu tudo para Eliseu. E a gente vai ver mais para frente também a limitação do poder dele, né? Ele é uma autoridade de Deus, mas ele continua dependendo de Deus. O que Deus deu a ele foi numa justa medida, que para ele ir além, ele continue precisando de Deus, dependendo de Deus, e que haja sempre essa comunhão entre Eliseu e Deus. E assim Eliseu vai continuar se mantendo dentro dentro dos caminhos de Deus, e ele não vai se corromper dentro de seu orgulho, dentro de si, porque ele sabe que nem tudo ele é capaz, né? E aqui ele chega e deixa falar, ele expressa isso. Ele vê a mulher de longe, ele manda Gease lá, mas ele não é capaz de perceber, até que essa mulher se prostra aos pés dele, que ela tem um problema, né? Deus não revelou isso para ele, e ele só vai perceber isso aqui agora. Verso 28. Então ela disse: Pedi eu um filho, pedi eu um filho ao meu senhor? Não disse eu, não me enganes? Eu achei interessante aqui. De fato, ela não pediu. Ela abraçou a bênção com toda a força, mas ela não pediu. Quando a bênção lhe foi retirada, ela foi brigar com ele. Ah, ó, eu estou sofrendo agora porque você criou em mim uma expectativa, você criou em mim uma esperança, você criou em mim uma alegria que agora me foi roubada. E eu não pedi para passar por isso. Eu não pedi, eu já tinha superado essa fase. Eu já sabia que eu não ia ter filho. Eu estava tranquila quanto a isso, eu estava feliz. Mas agora você me fez mais feliz e você me tirou essa mais felicidade. Agora eu estou aqui sofrendo a dor da perda de um filho. Eu não pedi por isso. Me ajuda. Agora você tem que resolver isso aí. Então ele disse a Gease, mais uma vez, o que que ele vê em Gease para mandar Gease como um representante seu. Quando a gente manda alguém em nosso nome, é porque essa pessoa é capaz de fazer algo
E nós também somos capazes de fazer. Não entendo por que que ele insiste em ficar com esse rapaz. Se alguém sabe aí, compartilha. Então ele disse a Gease: cinge os teus lombos, toma o meu bordão, o meu cajado na tua mão e vai pelo teu caminho. E se tu encontrares qualquer homem, qualquer pessoa, não saúdes. Por quê? Porque ele é mal educado? Não, porque é só você dizer oi, tudo bem, pode vir uma conversa depois. Então, passa direto, para não perder tempo. E se alguém te saudar, não responda de volta. Por quê? Porque é mal educado? Não, para não perder tempo. E deita o meu bordão sobre a face da criança. Pois bem, vou repetir. Eliseu vê em Gease algo que a sunamita não vê. Olha lá. E a mãe da criança disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Eu vou ficar aqui agarrada no seu pé. Ou o Senhor vai lá, ou eu não saio daqui. E ele se levantou e a seguiu. Ela obrigou o homem de Deus a servi-la. É interessante que leva também a gente a pensar no caso daquela viúva importuna, que ela fica lá enchendo a paciência o tempo todo daquele juiz iníquo, até que o juiz atende a causa dela. Pois bem, ela que ficou importunando Eliseu, até que Eliseu atendesse a sua causa. Um ato de perseverança. Não basta crer, tem que perseverar até o fim, senão o milagre não acontece. Então, ela dá esse exemplo aqui. Verso 31. E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre a face da criança. Então, os três foram, mas Gease, menino, marmoço, com certeza, ele foi na frente, né? Deve ter ido correndo, provavelmente até. Então, Gease passou adiante deles, pôs o bordão sobre a face da criança, porém não houve nem voz, nem audição. Porquanto ele foi novamente encontrá-lo, né? Encontrar com Eliseu, e lhe contou, dizendo: o menino não está acordado. Eu não sei exatamente o que que Eliseu pensou. Não sei se ele pensou que o menino apenas estava enfermo ou se ele realmente acreditou que o menino estava morto. Quando ele percebe que o menino está morto, aí é que ele toma um outro entendimento de que ele tem que agir com um pouco mais de capricho, não é a palavra certa, né? Ele tem que agir de uma forma mais incisiva. Ele tem que fazer algo mais, né? Ele não vai depender mais de Gease a partir daqui. Então, Gease vai lá, vê que não acontece nada, traz a notícia. Verso 32. Quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. Então, até aqui o pai do menino não voltou, não faço a mínima ideia de que horas são, mas já houve um trajeto de ida e de volta ao Monte Carmelo, sei como é que foi isso, a pé, e, e ele agora vai realizar o milagre que tem que acontecer, o que a mulher realmente quer que aconteça. E ele subiu, ou melhor, volta. E quando Eliseu havia entrado em casa, eis que o menino estava morto, deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou, fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. Então, ficou só ele e o menino dentro do quarto. Mais uma vez, aquela coisa de ninguém empate a minha manifestação de fé. Ninguém se envolva com o que eu preciso fazer agora. Era uma coisa que não era para outra pessoa fazer. A mãe já tinha tido o nível de contribuição de fé dela, até o Gease já tinha feito alguma coisa, mas esse era o momento de Eliseu. Então ele vai, fecha a porta do quarto, fica lá em secreto só com a criança. Verso 34, verso 33, o, o, o grande lance aqui do verso 33 é o finalzinho. E orou ao Senhor.
Você vê que ele já mandou colocar o cajado, né? Ele visualizou ali o ambiente, ele viu que o negócio era mais sério do que ele imaginava, e agora ele apresenta a causa a Deus. Quando ele determina que a mulher vai ter um filho, ele está usando a fé dele. Para a vida agora ser restaurada a essa criança, ele precisou de Deus, mostrando mais uma vez a limitação dele como homem de Deus. Deus poderia dar esse poder de ele ressuscitar as pessoas? Poderia. Poderia, eu acho que Deus pode qualquer coisa, lógico. Mas só que quem tira e dá a vida é o próprio Deus. Então, Deus colocou ele na dependência de Deus de novo, né? E ele subiu, deitou-se sobre a criança, pôs a sua boca sobre a boca dele, talvez fosse uma tentativa até de fazer uma respiração boca a boca, seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. Estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna, o que me leva a pensar que, de fato, essa criança não era uma criança tão novinha, porque ele se esparrama sobre o corpo da criança, então o menino já devia ter um determinado crescimento, uma determinada altura, né? Ele se esparrama pelo corpo da criança de modo que todas as partes do corpo dele ficam em equilíbrio, mais ou menos, com o corpo da criança. Então, não era um menininho, né? Já era um rapazinho. Então, ele, na tentativa de aquecer o corpo da criança, tá? De reanimá-la, de ressuscitar, respiração boca a boca, ele vê que a coisa não funciona, né? Estendeu-se sobre a criança, a carne da criança ficou morna, não ficou quente, ficou morna pela temperatura do corpo dele. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa. Esperou o milagre acontecer e não aconteceu. A perseverança que a sunamita teve, agora Eliseu vai manifestar. Ele vai lá no quarto e vai fazer a mesma coisa de novo. Andou de um lado para o outro dentro da casa e subiu e estendeu-se sobre ele. E a criança espirrou 7 vezes e a criança abriu seus olhos. Se ele tivesse parado na primeira tentativa, o milagre não ia acontecer. Como ele perseverou na sua fé, e eu imagino que isso aqui foi o próprio Deus mostrando para ele que para alcançar milagres, a gente tem que perseverar. Ele também tinha que ter essa parcela de entendimento, de contribuição, né? Então Deus vai lá e mostra para ele, olha, meu amigo, tu tem que perseverar também na sua fé. Ele foi lá, repetiu o que tinha de fazer, mas o que curou foi o fato dele estar subindo em cima do menino? Não, foi ele ter tomado alguma atitude de fé na intenção daquele menino ressuscitar, mas ter feito a oração. Aí sim, isso chamou a atenção de Deus. Deus já estava lá olhando. Quando ele perseverou, Deus foi e respondeu. Aí a criança dá 7 espirros. E dentro da medicina, né, quando a gente espirra, inclusive, dá uma desobstruída no cérebro, na cabeça, não só na região da face, mas no cérebro também. Então, provavelmente, esse menino lá, com processo de insolação, a gente pode pensar que isso é viável, né, plausível, quando ele espirra, desobstrui alguma coisa que estava obstruída, vasos, né, coisas assim, dentro dele, alguns órgãos dentro dele. E a criança abriu os olhos, pronto, reviveu. E ele chamou Gease e disse: chama essa sunamita. Assim ele a chamou, e quando ela havia entrado diante dele, ele disse: toma a teu filho. Ou seja, eu não menti para você. Está aqui seu filho, está aqui o motivo de sua alegria. Sou muito grato por tudo que você me fez e eu quero demonstrar isso. Está aqui seu filho. Então ela entrou, caiu aos seus pés, agora na forma de gratidão, e se curvou até o chão e tomou seu filho e saiu. Pronto, feliz da vida. Aqui agora, até agora, melhor dizendo, até agora, eu não vejo a participação do pai dessa criança. Não vejo, né? Se o pai estava por perto, o texto não revela. Possível que
ele já esteja voltando do trabalho, né? O cara não ia ficar trabalhando à noite, não existe isso, né? O sol morreu, então eles voltam para dentro de casa. Mas talvez ele tivesse nesse deslocamento, seja lá como fosse, o pai não aparece. É a fé dessa mulher que realmente faz o milagre. O homem, o marido dela aparece como um financiador do profeta, é um financiador da igreja. Tem a sua parcela de importância? Tem. Mas quem faz um milagre acontecer é aquele que realmente pratica a fé, aquele que tem a generosidade, a disposição de servir a Deus, de servir os servos de Deus. Pessoal, vamos parar por aqui. O capítulo é um pouquinho grande. Tem outras coisas bem interessantes para a gente ver no resto do texto que eu preferia que a gente deixasse para meditar amanhã, tá? Vou abrir espaço aí para vocês fazerem as suas considerações. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? O que vocês acham de Gease, gente? Pelo amor de Deus. Fala aí alguma coisa, alguém. Fala aí, dona Marli. Pode até ter sido é, insolação, até porque eu passei, quando eu vim na praia, eu tomei muito sol e, não me liguei beber líquido, né? Aí, quando chegou no domingo, eu fui na igreja, na catedral, inclusive. Aí, aferiram minha pressão, eu estava me sentindo, não estava me sentindo muito bem. Aí, aferiram minha pressão e viu que estava muito alta, mas devido a isso, e eu estava pegando fogo, todo o meu corpo estava pegando fogo. E, e aí, a menina que é enfermeira disse: Beba água que vai melhorar. Beba bastante líquido, vai melhorar, realmente, né? E eu estava assim com a pressão, estava bem alta, não me lembro até que outro dia eu peguei. E deve ter sido isso, eu não É, acredito. é Aí já tá possível. para. Eu botei para carregar, e já está já Já está dizendo para trás. descarregando, né? E aí eu acredito ter sido isso realmente, né? Se deu com a criança, né? Porque a insolação não é fácil, não. Não, pode levar à Acaba morte mesmo. Fala aí, Isis. Essa do estagiário eu achei interessante, Isis. Eu não tô podendo falar, não, tô em casa. Você tá Amanhã eu demais. falo, mas eu tô em casa. Você tá demais, Isis. Só passeando. Dona Cida, poço de sabedoria. Eu não tô, ó, minha internet, eu não sei o que que tá vindo. Caiu, depois voltou, não foi, dona Lília? Aí caiu e Aqui depois não. voltou, não foi? Não, Não? não. Ah, caiu, desconectou, depois voltou por si só. Passou, mas vai congelando, mas eu vou lendo aqui, aí vou. Uma coisa que sobre como é o nome? Gease, ele é um abençoado, né? Vamos tentar, como é o nome? Eu acho que ele tenta, né? Eliseu, né? Tenta, como Eliseu é muito bondoso, né? Talvez queira fazer algo por ele e goste, né? Gosta. Quando a gente gosta da pessoa, a gente tenta é, suportar, né? Aquela pessoa. Mas eu quero dizer aqui sobre a mulher sulamita, né? Eu vejo que quando a gente faz algo para Deus, até sem intenção nenhuma. Ele diz que ele satisfaz o desejo do nosso coração, apesar de que ela já havia morrido esse desejo nela, mas por ela fazer as coisas sem pretensão de interesse, né, com o homem de Deus, na realidade com Deus, né? Quando a gente faz as coisas sem interesse de algo, em troca, ele satisfaz o desejo do nosso coração, até aquela coisa que a gente está adormecida dentro da gente, que a gente nem liga mais. Já pedi, já esqueci, ele não me deu, então vou. Aí vem, né?
Poxa, agora eu recebi, porque a gente se desprendeu, ele age na hora que ele quer. Então, ele deu esse presente, esse filho, né? E, e na hora que ela se desprendeu, ajudou ao homem de Deus e tudo, ela recebeu aquilo que estava adormecido dentro dela. Eu gostei dessa passagem, né? Que Deus agiu na hora que ele quis agir, conforme a intenção do coração dela, né? Deus é maravilhoso. Perfeito. É isso aí. Falando aí, agora me veio alguma função para Gease. Gease descobriu que a mulher não tinha filho. Só prestou para isso até aqui. Só foi para isso. Bola Só. fora das ruas. Ele quis dar uma chance, né? Quis dar. Até quando não deu mais. É, do homem é terrível, Deus é mais. Fala aí, Maiana. Ele deveria ter a função dele, porque se Deus permitiu que Eliseu ficasse lá, é porque ele estava sendo útil. Não era o momento de Deus usar ele para fazer nada. Porque se ele fosse um empecilho para Eliseu, Deus tinha mandado ele sair fora igual ele fez com Ló. Ló estava lá, estava atrasando o lado de Abraão, Deus mandou ele cair fora. Essa mulher, ela sabia que a posição, não sei, acho que já deveria, nessa época já existia o livro, já tinha acontecido as histórias de Salomão, então ela deve ter ouvido que a mulher sábia edifica a casa. Por que que ninguém deu importância às dores de cabeça que essa criança sentia? Porque talvez ele já sentisse isso há muito tempo. Quando eu era criança, eu sangrava muito pelo nariz, mas sangrava mesmo do nada. Eu estava lá e o sangue jorrava. Então, quando acontecia isso, ninguém mais se importava lá, porque sabia que era normal, era uma coisa corriqueira. Vez ou outra ainda acontece isso. Então, como a função das crianças daquela época era da mãe, e provavelmente o menino tinha isso direto, o pai não se importou. Ela também não se importou. Por que ela não se desesperou no primeiro momento? Porque não era a primeira vez. Só que quando a criança morre, ela foi lá buscar quem de direito. Por quê? Porque ela sabia quem buscar. Então, quando você sabe do seu papel, por mais que você não é que não se preocupe, não se desespere, mas você tem a preocupação, porque no momento lá, ela foi lá e se jogou aos pés do profeta, e ele viu o desespero dela. O desespero, gritar, chorar, não vai resolver a vida de ninguém. Você contar para todo mundo também não vai resolver. Ela provavelmente tinha intimidade dela com Deus. Ela era a diferença no meio de algo que se tornou indiferente. Indiferente não, que era o oposto. Porque ela é o prazer que ela tinha de agradar o próprio Deus. Ela não fazia por Eliseu, ela fazia por Deus. Tem um pastor na nossa igreja que eu tinha um certo propósito com ele, e ele sempre falava, Mai, quanto que é e tal? Eu falei, não, não, pastor, a gente resolve de outro jeito. Era mais na base da oração. Mas por quê? Porque eu sempre vi que no momento que eu cuido de um servo de Deus, agradando com qualquer coisa, eu estou agradando o próprio Deus. Hoje o bispo falou que é você ser a oferta. Aquela mulher, ela não ofertava para Deus. Ela era a própria oferta. Porque se eu faço algo para alguém, eu faço porque eu quis. Eu faço porque eu senti vontade, eu faço porque eu gosto da pessoa. Eu não espero nada em troca. Não espero nada em troca. Tanto que se a pessoa vier e me recompensar com alguma coisa, eu fico toda sem jeito. Ah, porque estás fazendo a advogada? Não. Eu não gosto. Eu não faço nada para ninguém esperando outra coisa em troca. Porque é voluntária. Como o próprio bispo estava falando, eu me vi ali sem modéstia nenhuma. Se eu gosto da pessoa, eu perco meu tempo fazendo algo para aquela pessoa. Na maioria das vezes eu nem gosto da maneira que sai, mas eu vou lá, eu dou o meu melhor. E é a mesma coisa que eu faço para Deus. Quando no começo ele fala das vazias vasilhas, não, eu sempre estou. Das, dos vasos vazios, fica melhor. Deus, ele só vai encher alguém se essa pessoa tiver
vazia. E ele, e ele só enche quem busca ele. Ele fala, né? Buscar-me-eis, me acharei, quando me buscar de todo o coração. Eu levei um tempão para entender o que era esse de todo o coração. Mas quando você está vazio e você tem o desejo de Deus, ele não te deixa vazio por muito tempo. Ele vai te dar o melhor. Aquela mulher, ele poderia dizer para ela fabricar o azeite, pegar as azeitonas lá, fazer qualquer coisa do tipo, vai fazer panela de barro, vai plantar, vai fazer qualquer outra coisa, mas não, ele deu o melhor. Que na verdade ela já tinha o melhor, só que o desespero dela não percebeu. Ela não deixou ela perceber que ela já tinha o melhor. Aí a gente vê o contraste entre a mulher, a viúva do homem de Deus lá, Obed, né? Que você falou? Obed não, Obadias. Obadias. Mas A diferença entre a mulher. isso não é do texto, tá? Isso é corriqueiro, é tradicional entre os rabinos de Israel, eles acreditarem que ela seria a esposa de Obadias, mas o texto não fala, viu? Mas, de toda forma, foram duas mulheres experientes. Uma, o marido servia a Deus, e a outra tinha o desejo de conhecer mais e de se dar mais para Deus. Uma foi procurar o profeta, ainda que meio em desespero, mas ela não conseguiu ver o melhor de Deus na vida dela. E a outra viu, porque ela nem pediu nada. Não é que o marido dela, não creio que o marido dela não funcionasse, porque naquela época lá os caras com 300 anos viviam fazendo menina e as tortear direita. Ela, não, era assim. Olha lá na genealogia, você vai ver com quantos anos o Agora, povo já mas o estava lá povo aqui fazendo menino. não vive mais 300 anos, não. Isso aí foi antes. Mas o cara também não tinha 300 e estava vivo. É, ele só não era o momento, porque se ele tivesse tido os filhos dele antes, o poder de Deus agora não ia se manifestar como foi. É tudo no tempo de Deus e ele gosta daquelas coisas impossíveis, para que não ninguém diga na frente que foi o homem. Não, eu não creio nisso aí, não. O cara deveria funcionar. Porque se o cara não funcionasse, ela ia dizer igual Sara fez, já me cessou o costume das mulheres. Não menstruava mais. Então, o cara, ela ia dizer, meu marido nem tá O que mais tem o um ponteiro cara a ver batendo com ela, todo velho? dia. Não entendi ainda. Hum? O cara funciona Não, a porque ela. Isis colocou o negócio aí. Continue, leve seu desenvolvimento, E vá. vocês vão falar, eu divaguei muito rápido, viu? Meus pensamentos, ele correm de um lado para o outro. Se vocês me tirar o foco, fica complicado. Tá vendo? Eu Tá avisei. vendo? Mas ela, o paralelo importante aí é isso. É que no momento que o desespero, o problema bate na sua porta, você pode chorar, você pode até ficar preocupado, mas você sabe a quem recorrer. Todas as duas sabiam a quem recorrer. Só que a outra, ela foi mais perseverante. Ela foi lá, todas as duas obedeceram. Só que ela sabia, eu não pedi, mas já que o Senhor me deu, eu não aceito perder. Não vou carregar essa vergonha. Ela foi lá, ela insistiu. Ela não foi fazer queixa. Eu nem vi ela ser desrespeitosa como a viúva de Sarepta, porque a viúva de Sarepta foi lá e veio aqui na minha casa só para trazer a maldição ou para trazer a morte, alguma coisa do tipo. Quando você se predispõe, como Dona Cida falou, a agradar a Deus, ele te dá até o que você não pediu. Eu creio também, como Dona Cida, que esse desejo estava lá dentro do coração dela, porque naquela época uma mulher que não tinha filho era uma mulher desonrada. Deus usou o cara para falar que ele não tinha filho, então até ali ele estava tendo essa função. E uma mulher sem filhos naquela época era uma mulher desprotegida, porque desassistida mais para frente, porque quando o marido dela morresse, que já estava lá perto, a morte já quase passando a foice no pescoço, quem ia cuidar dessa mulher? O que é que ela ia fazer? Porque até a herança o povo ia tomar, mas o cuidado que ela tinha com Deus, o amor, o desprendimento com o material foi tão grande que Deus começou a fazer Eliseu passar por ali, fez ela perceber Eliseu, e o próprio Deus proveu tudo para ela. E quando você tem isso, Deus cuida. Ainda quando você não percebe, Deus já vem agindo nas nossas vidas de muito tempo. Ela era uma diferença.
em um lugar onde todo mundo estava buscando outros deuses, ela estava lá se mantendo firme, ela estava se importando, e o próprio Jesus disse que quando a gente faz pelos pequeninos dele ou pelos esses servos, a gente está fazendo por ele. Então, muitas vezes a pessoa não sabe por que muitas pessoas é abençoada, mas é nessas mínimas coisas, é no que a pessoa faz na intimidade que Deus vai lá e mostra para todo mundo ver. Então, é muito fácil apontar os dedos e dizer, ela tinha tudo. Não, ela lutou por tudo que ela tinha e ela estava usando a fé dela para sustentar tudo que ela tinha. Foi lá com inteligência, com sabedoria. Ela é a mulher sábia, quase que literalmente de Provérbios. Boa, bacana. Você falando nisso aí, inclusive, da viúva de Sarepta, provavelmente a Sunamita deve ter ouvido falar também desse milagre de Elias. Provavelmente. Quando a viúva de Sarepta perde lá seu filho, Elias vai lá e ressuscita. Ela pede ajuda também, pede socorro. Então, quando ela vai fazer isso, realmente já havia um precedente nesse ponto e ela já deveria conhecer. Realmente há uma diferença de tratamento, né, com o líder espiritual do momento, entre a Sunamita e a viúva de Sarepta, mas a condição espiritual é quem dita isso. A viúva de Sarepta, ela não era uma pessoa de Deus, não era do povo de Israel. Tinha ouvido falar das maravilhas, tinha, mas não era uma pessoa crédula. Já de fato, a gente vai ver aqui que a Sunamita é do povo de Israel, é do povo de Deus. Ela guardou a fé dela, né? E realmente ela tem esse temor, essa reverência com o homem de Deus. Fala aí, Maia. Ela não era do povo de Israel, só que diferente da mulher sulamita, o próprio Deus falou com ela. É. Não foi outra pessoa, foi Deus. E quando Deus fala com a gente, não importa nada, porque é forte, você sabe que foi o próprio Deus. É, é igual Caim e Abel. Deus falou com. Quem foi que matou? Quem? Caim. Deus falou com o próprio Caim. E nem assim ele se converteu. Não é o povo, não é o meio, como tantos israelitas lá que não ouviu a voz de Deus. E ouviram e não deram ousadia. É como a senhora disse, é a condição espiritual, porque o próprio Deus já tinha falado com a mulher, e a mulher nem era do povo dele e ouviu a voz de Deus. E teve Aonde, milagres, aonde que ela, assim, aonde que Deus fala com ela? Deus falou para Elias, eu ordenei a uma Ah, para viúva que Elias, tivesse não que... falou com ela, falou com Elias. Não, se ele disse para Elias que ordenou a mulher, então ele falou com a mulher que ela ia dar comida a ele. Não, não, ele falou com Elias. Ele falou para Elias que ordenou a viúva. Se ele ordenou a viúva e quando ele foi Não, lá e mandou ela sim. fazer a comida, ela não Não, ele questionou por disse quê? que Porque Deus separou falou uma com ela. mulher. Ele disse que separou, já tinha alguém lá, mas necessariamente ela não tinha recebido a voz ainda, não tinha ouvido. Não, leia e Deus disse que ordenou. Na minha Bíblia, Deus fala que ordenou. Isso. Uma viúva ou foi uma mulher, não sei, mas o próprio Deus disse que ordenou. Quando ela está catando os cavacos para fazer a comida, o que é que Deus fala? Vai lá. Não, Deus não. Elias fala para ela fazer a comida para ele e ela vai lá e faz. Ela não questiona. Se ele não tivesse falado com ela, ela ia dizer: quem é você na fila do pão no jogo do bicho? Não, era Eu não Elias, vou cara. fazer nada, não. Isso a gente discute Ela depois. vivenciou. Vamos Hã? evoluir aqui por causa do tempo. Deixa, a gente pode voltar a isso depois, mas eu não concordo com isso aí, não. Tem um direito seu. É, aí a gente volta a isso amanhã, por causa do horário. Isso, no próximo estudo a gente traz. Tá bom, pessoal? Então vamos encerrar. Fernanda, você pode fazer a oração de encerramento, por favor? Ok. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, unidos pela fé. Agradecemos por mais uma oportunidade de meditar na tua palavra, de trazermos, meu Pai, teus ensinamentos para a nossa vida na prática, de olharmos para nós, meu Deus, para a nossa vida, para o nosso íntimo, à luz da palavra de Deus.
Meu Pai, obrigado por nos mostrar, meu Pai, que por mais que nós julguemos estar fazendo grandes coisas ao Senhor, nós não estamos nem de longe, meu Pai, entregando verdadeiramente a nossa vida como os servos do passado. Meu Pai, nós estamos cheios de facilidades, de condições, e todas elas, meu Pai, ofertadas por Ti, meu Deus. Porque em tudo o Senhor nos supre, em tudo o Senhor nos fortalece. Ainda que nossos olhos não estejam atentos a todas as benéficas do Senhor, todas as grandezas e toda a sua misericórdia, ainda que a gente olhe para o copo meio vazio e não se atente ao copo meio cheio, o Senhor continua aí, Pai. Continua nos fartando de amor e de misericórdia. Nós te agradecemos por isso, nós te louvamos por isso, porque fiel e justo só o Senhor, meu Deus. Agradecemos, meu Pai, também pelas vidas destas tuas servas, das que estão presentes, das que não estão. Entregamos, meu Pai, a reunião de amanhã nas tuas mãos e pedimos que dirija todas as coisas. Senhor, venha cada dia mais nos sustentar, meu Pai, para dar continuidade, meu Pai, ao que o Senhor colocou nas nossas mãos. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento para as coisas espirituais. Eu peço, meu Pai, que também nos exorte, para que venhamos a despertar para o que realmente importa e para que, de fato, estejamos nas tuas mãos, entregando ao Senhor o melhor que a gente tem para entregar. Agradecemos por tudo, meu Pai. Pedimos que nos dê uma noite de sono tranquila, que o Senhor venha renovar nossas forças físicas, principalmente espiritual, meu Deus. Graças te dou por tudo, Senhor. Em o nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. Amanhã tem mais.